Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa rubrica Vamos Conversar. Como já é habitual, tenho comigo a Carolina Valquaresma e hoje vamos falar sobre as férias. Portanto, olá Carolina, e começava por perguntar como manter ou como é que se mantém uma rotina familiar durante as férias. Olá, Joana. Antes de mais, boas férias para quem estiver de férias e boas férias para quem for de férias. E espero que as férias tenham corrido bem, se já foram de férias. Mas dizer-vos que, mesmo que não haja tudo o que vamos falar aqui, são coisas sempre que nós podemos aplicar e devemos naquilo que são os fins de semana, naquilo que são os feriados com os miúdos. Portanto, é um tema muito relacionado com as férias, concretamente, mas já foram de férias, não desliguem e vejam até ao fim, porque vai valer a pena de certeza também para aquilo que é os fins de semana, portanto todas as semanas eles acontecem. Joana, perguntavas-me sobre as rotinas, não é? Exatamente, como manter. Então, nós temos uma ideia muito romântica que nas férias, bora fugir à rotina, bora fazer coisas diferentes, não faz mal. Há muitos pais que utilizam esta frase. Ele, como está de férias, vai mais tarde para a cama. E a minha pergunta é sempre a mesma. E porque ele está de férias, ele acorda mais tarde também? É porque se ele acordar mais tarde, ótimo, excelente, mas se não acordar mais tarde, só significa que ele vai estar aqui a ficar cada vez mais cansado e mais cansado. Por isso, falando de férias, quando nós saímos daqui, saímos de casa e mudamos de rotina e vamos para outra cidade, ou falando de férias quando as crianças estão em férias, não é? E os pais até estão a trabalhar, mas eles estão de férias, porque isso acontece num período de mais ou menos 2 meses e meio, o que é imenso tempo. A importância de, ainda por cima, por estarmos de férias, a importância deles dormirem e descansarem bem. E, portanto, muitas vezes o que nos trama é nós acharmos que o facto de estarmos de férias é motivo para quebrar toda a rotina. E é aquilo que eu sinto, é que é muito importante, sim, apesar de férias, deitar a horas decentes, vou utilizar esta expressão, e o que é que eu quero dizer com isto? Trocando por miúdos, permitir que as crianças, que os miúdos possam dormir as suas 12 horas, em jovens 10 horas, e possam dormir bem e que descansem bem, isso é importante. Agora, o que é que nós temos então? O dormir, a rotina de dormir é sempre bastante importante, até porque nos poupa muito daquilo que são birras, chatices, má disposições, faltas de apetite e etc, 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 depois ao longo do dia. Portanto, o dormir é muito importante mantermos essa rotina. Depois então, quando acordar também, manter até a rotina da escola. Nós não vamos sair, mas pelo menos termos a capacidade de, pá, ok, vamos vestir, vamos tomar o pequeno almoço, vamos arrumar a mesa, fazer a cama, enfim, organizar a casa também. Seja para passar o dia em casa, seja para depois sairmos de casa. Mas então mantermos também a rotina que no fundo nós faríamos, ou até, se tivermos mais tempo agora, porque é de férias e estamos mais relaxados, permitir que as crianças possam fazer coisas que ao longo da semana não podem fazer porque estão, não é? Porque estão reféns dos horários da escola. Por isso aquilo que eu sugeria era até, por exemplo, se eles não costumam levantar a mesa, costumam ficar para a mãe, porque a mãe tem mais tempo, então agora é hora de levantar a mesa. E isto é o que acontece quando tu vais para a escola e a mãe fica em casa. Então, conseguirmos também adaptar um bocadinho esta rotina, mas no sentido em que as crianças estão de férias da escola, é certo, mas estão em casa, não é? Portanto, nós não tiramos férias de casa, ou não tiramos férias dos filhos, ou não tiramos férias de sermos filhos ou pais, não é? Então, um bocadinho nesta perspectiva, permitir que as crianças também possam ajudar e contribuir ainda mais nas tarefas de casa. Depois, todas as atividades que eles possam fazer, tudo aquilo que possam fazer, pá, whatever, não é? É importante que se alimentem bem. Há também uma ideia de que as crianças comem muito melhor na escola do que em casa. E eu relembro de que os grandes princípios de uma alimentação saudável e de uma vida saudável vêm de casa e não da escola. E a escola é realmente um momento temporário em que eles são envolvidos numa rotina que eles nem pensam nela. Agora, em casa, nós temos a possibilidade de contribuir aqui para dizer, para fazer lanches saudáveis, para levar para a praia lanches saudáveis. Não é porque nós não estamos na escola e estamos fora da rotina que comemos batatas fritas todos os dias, que comemos gelados todos os dias, bolas de Berlim todos os dias, bolachas todos os dias. Portanto, a mim parece-me que o fim, portanto as férias, sendo o fim, não justificam todos os meios.
E é importante, aliás, eu diria que as férias são uma excelente oportunidade para nós conseguirmos passar ainda mais valores, não é? Valores, lá está, o estilo de vida saudável, passar os nossos próprios ideais, não é? Aquilo que nós sentimos que é muito importante para que eles tenham também. E, portanto, lá está, mais uma vez, as rotinas de sono, as atividades, o brincar sozinho é outra parte fundamental da rotina, portanto, incluir cada vez mais nas rotinas as crianças terem a capacidade de estar sozinhas, de brincar sozinhas. E isso creio que seja fundamental para qualquer rotina em férias e não férias. Portanto, os pais não devem ser mais benevolentes durante as férias, devem manter as rotinas e dar continuidade. Sim, aquilo que eu sinto, Joana, é que não é, indo de férias com 3 crianças, inevitavelmente as coisas nem sempre vão correr, portanto, nem sempre a Terezinha de 11 meses vai dormir as 3 cestas como faria se fosse em casa, não é? Ou nem sempre a Carminho vai dormir às 12 horas, porque entretanto vamos jantar fora e já se atrasa um bocadinho, e depois no outro dia de manhã acordou porque a irmã acordou, e enfim. Ou seja, nem sempre as coisas vão correr de forma muito rotineiras e muito regradas, como às tantas nós até gostaríamos, e ter esta flexibilidade também é importante descomplicar, mas termos também a consciência de que não é porque estamos de férias que tem que ser um completo desnorteamento, não é? Que fique tudo, perca tudo um bocadinho o sentido de organização. Porque também depois os pais não ganham com isto. Porque o que é que vai acontecer aos pais? Vão estar muito mais cansados, vão ter muito mais dificuldade depois em criar nova rotina, vão ter muito mais dificuldade em lidar com as crianças que, por não ter uma rotina e por não estarem equilibradas mentalmente e bem emocionalmente, vão criar dias muito mais difíceis. Portanto, é importante sim descontrair, é importante sim viver os momentos, viver aquilo que é importante. Se houver um jantar, ir, também não se privarem de tudo e não fazerem das férias não é assim, uma coisa muito regrada, mas também ter a preocupação e a necessidade de criar aqui um padrão que possa ajudar toda a família a saber o que é que a criança levantar-se e saber, ok, eu agora o que tenho para fazer é vou-me vestir, vou lavar os dentes, porque continua tudo igual. Sim. Porque isto não tem a ver com férias ao trabalho, escola, tem a ver com quem eu sou, e eu sou a criança que me levanto, que como, que ajudo os meus pais, que põe a mesa, que lavo os dentes, enfim. Então tudo isto não pode mudar radicalmente, caso contrário a criança fica sem saber também por onde se virar e o que fazer. Sim, depois quando for para retomar também se torna mais difícil outra vez. Sim, é isso mesmo. E há bocado falavas das crianças terem aqueles momentos para estar sozinhas e brincarem sozinhas e tudo mais. E a verdade é que quando estamos de férias passamos mais tempo com os nossos filhos, à partida, mas eu acho que chega a um ponto, pelo menos é o que a mim me parece, eu não tenho filhos, mas é o que me dá a percepção, é que chega a um ponto que se calhar já não sabes o que é que has de fazer, não é? Já fizeste tanta coisa e depois como é que eu vou entreter os miúdos e o que é que vamos fazer? Então eu, como tens 3 filhas, tens mais do que experiência, eu perguntava-te isso mesmo, como é que se entretém ao fim de tanto tempo os miúdos e se traz aquela novidade? Olha, Joana, eu já conheci várias famílias e com quem vivi também, que tinham esta ideia de que isto realmente começa tudo naquilo que nós pensamos. Tinham a ideia de que é preciso entreter os miúdos. E o que é que eu faço agora? À meia hora após jantar, eu lembro-me de uma das mães que dizia, ela tinha 3 filhos também, e dizia, falta meia hora após jantar, o que é que nós vamos fazer para os entreter? E tinha uma casa cheia de brinquedos, e tinha uma casa com piscina, aliás, era uma quinta com imenso relevado, não faltava coisas para fazer. E eu ouvia aquilo e pensava assim, como assim entreter? Eu vou entreter? Como assim eu vou entreter? Pronto. E ela, agora vamos fazer um jogo, e agora vamos fazer isto, e agora vamos regar as flores. E aquilo foi logo no início de eu ter começado também esta jornada enquanto terapeuta familiar, que eu só dizia, pá, isto não faz sentido. Desde quando é que eu tenho que entreter uma criança? E há muitos pais que ficam completamente tipo de boca aberta quando eu digo, esta é a grande questão, é que tu pensas que tens que os entreter e isto é o que tu tens que alterar em ti. É este pensamento que é a tua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, enquanto adulto, entreter os teus filhos. Porque tu não tens que entretê-los coisa nenhuma, porque eles não precisam dessa tua ajuda. Agora, claro que se for uma criança
habituada a que os pais a entretenham, ela vai forçosamente querer que a entretenham, porque ela não vai desenvolver a capacidade de, espera lá, eu posso me entreter sozinho. Uhum. Ela nem sabe, nem tem consciência, nem ganha consciência de que ela pode fazer isso por ela. E o que é certo é que nós vemos muitos pais a quererem ter o segundo filho porque eles interagem muito e brincam muito sozinhos. É quase como, eu crio o segundo filho com a missão de entreter o primeiro porque eu estou fartinha de me entreter. E isto acontece muito. Ainda no outro dia eu tinha a Carminha e a Terezinha a brincarem e estavam as duas juntas e veio um pai ter comigo e disse, elas entretêm-se muito juntas, não é? O que ele quer saber e o que ele quer perceber é se realmente vale a pena ele ter um segundo filho. E isto é muito interessante nós percebermos o que está por trás daquilo que nós fazemos e que nós dizemos. Aquilo que eu sinto e com as 3 filhas, ou seja, com o que for, com outras crianças, eu faço 0,000 de esforço para as entreter. Primeiro, porque sei que elas têm capacidades de se entreterem sozinhas ou acompanhadas. Portanto, se elas estiverem num parque e não tiverem, e eu tiver a achar que elas estão a precisar de mim, de alguém, de alguma coisa que as entretenha, primeiro já tem o parque, tem areia, se eles quiserem tem areia, tem os baloiços, depois têm pés, têm mãos, têm cabelo, têm outras crianças para brincar, têm folhas, têm pedras, portanto eu não vejo onde é que eu posso ajudá-las a entreter-se. Só que o que é que acontece e o que é que está a acontecer muito atualmente e tem sido uma falha terrível? Nós andamos a vida toda a apontar o dedo ao sistema de ensino que educa as crianças para elas não serem criativas e para esgotarem as capacidades delas em termos, em termos de, lá está, de criatividade, de imaginação. Só que depois nós, enquanto pais, estamos a fazer exatamente a mesma coisa, o que é maravilhoso, não é? Porque nós somos muito bons a apontar o dedo, mas depois somos muito piores a olhar para nós, não é? E a vermos ao espelho. Porque o que é que acontece aqui? Nós estamos a ser, e na grande maioria, generalizando, obviamente, porque também não consigo falar de outra maneira aqui, mas generalizando, um dos grandes problemas é exatamente nós entretermos os miúdos e acharmos que eles não têm capacidade de se entreter e que nós precisamos estar sempre com eles a dizer agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo, agora pinta a árvore de verde, agora faz aquilo, agora vai... E nós não nos apercebemos que nós estamos completamente a fazer exatamente aquilo que nós acusamos a escola de fazer, o sistema de ensino de fazer, que é quebrar com toda a capacidade de imaginação e de criatividade que as crianças naturalmente já têm. Portanto, nós estamos a fazer uma coisa contra a natura. Então, à partida, e quando nos habituamos a fazer isto, eles pura e simplesmente encerram, não é, a nível cerebral, encerram aquela gaveta, não é? Fecham aquela gaveta, se quisermos, fecham aquela porta e dizem, eu não consigo pensar no que é que eu posso fazer para me entreter. Outra das coisas, Joana, muito associada a isto, e às férias também, não sei se alguma dessas perguntas tinha a ver com isto, os ecrãs. Eu por acaso não tinha nenhuma, Okay, mas ainda bem. Ainda bem que sim, porque o que é que acontece? E eu ainda no outro dia assisti a um estudo que foi feito aqui em Portugal, e o que é que dizia? Que as crianças em tempos de escola veem, e agora em determinada faixa etária, veem 1 hora de televisão por dia. Não têm tempo para mais, não é? Chegam a casa tarde, veem 1 hora, que é só o que fazem, às tantas comem à frente da televisão, depois vão dormir. Okay? Não há muito mais tempo. O pior é ao fim de semana, que esse número revela-se o dobro. Portanto, aumenta a quantidade, aumenta a proporção e a percentagem de crianças que veem televisão, passam para 91%, e depois o outro fenómeno é que dobra, ou em alguns casos, em algumas idades, triplica as horas que elas passam aos ecrãs. O que é que isto significa? Significa que, quando os pais não têm mais capacidade de os entreter ou precisam de fazer alguma coisa, eles colocam outra coisa a entreter as crianças, nomeadamente os ecrãs. É fácil, é carregar no botão. E garantimos que eles ficam entretidos ao longo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ainda no outro dia, eu e o Diogo falávamos, mas será que não há consciência? O Diogo dizia, mas é uma falta, Carolina, é uma falta de consciência dos pais. E eu disse, mas será que ainda há, será que nós ainda conseguimos não ter consciência disto, dos perigos disto, do que acontece com as crianças, do que já está a acontecer, daquilo que os professores dizem, que os psicólogos dizem, os pediatras dizem, os psiquiatras dizem.
de tudo o que está a acontecer. A sério que nós andamos tão fechados à consciência e andamos tão ainda inconscientes, porque a percentagem é gigante. A percentagem de pessoas que falam dos perigos e do que acontece neurologicamente, mentalmente, daquilo que se perde, não é, cerebralmente nas crianças a nível de desenvolvimento, e a sério que nós ainda não estamos conscientes. Portanto, o ideal seria um limite, portanto, um tempo limite, ou excluir completamente, não... Ter limite é excelente. E posso dizer, Joana, a Madalena teve aqui, a Madalena tem 9 anos, portanto, uma criança, porque fala muito da geração. Mas esta geração já nem vive sem telemóvel e já não vive. Madalena tem 9 anos, não tem telemóvel, e aqui em casa, pelo menos, não costuma pedir. A Madalena ainda ontem disse, olha pai, ela está agora em casa da mãe, em Lisboa, e ela dizia, olha pai, eu vou para a praia com os amigos, vai para o campo de férias, pronto, aquele teu nome, lá vai ela passar um dia à praia. E ela disse, eu até podias escolher ir à praia ou ficar em casa. E ela até disse, eu na praia nem gosto muito de ir com eles, porque olha, estamos muito pouco tempo na água e eu gosto de estar na água. Pronto. E então ela estava nesta conversa e depois disse, mas eu podia escolher ficar em casa, só que como a mãe ainda está a trabalhar em teletrabalho, significaria que eu ia ficar na televisão o dia inteiro. Pois. Ou seja, a Madalena ainda, não é, precisa de perceber que o estar em casa não significa televisão. Ok? E as crianças, o que é que acontece? É que elas estão em casa e elas estão na televisão, porque elas não sabem o que fazer. Porque a mãe está a trabalhar, lá está, a mãe não me vai entreter. Eu não me vou entreter sozinha. Portanto, aquilo que eu tenho para me entreter é a televisão. É a televisão. Estão a ver o que é que já está na base do pensamento. Alguém tem que me entreter, alguma coisa tem que haver. Então, se não há uma coisa, se não há outra, os meus irmãos estão na creche, eu estou sozinha em casa, logo eu só tenho a televisão. E isto é o que nós precisamos de mentalizar, Claro, sim. de mudar na mentalidade, não só dos pais, obviamente, muito, mas também já nas crianças. Que elas próprias não sabem o que fazer se não tiverem a televisão ou se não tiverem alguém que lhes diga agora joga isto, agora faz aquilo, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo. Mas sentes que, por exemplo, os terceiros também, por exemplo, os avós, os tios, que às vezes as crianças passam muito tempo com eles nas férias, quando os pais ainda estão a trabalhar, também acabam por influenciar esse tipo de comportamentos, porque também não os sabem entreter ou não seguem um bocado a linha, não é? E a rotina familiar, não estão presentes e acabam se calhar por alterar e também... Como é que se trata aqui esta parte? É um desafio, Joana. Aquilo que eu sinto é que se os pais estiverem consciencializados de tudo isto, se já forem crianças habituadas a brincar sozinha, aquilo que eu faço em relação aos avós, não é? Mesmo aqui em casa, e aquilo que eu peço é, falam com os avós e deem espaço também. A própria criança vai procurar esse espaço em que os avós estão na sala a fazer qualquer coisa e ele vai procurar a cozinha e vai brincar com qualquer coisa. Portanto, as crianças que estão habituadas a este registro, muitas vezes acabam também, quando passam longos períodos de tempo com os tios, com os pais, ou com os avós, neste caso, acabam por eles também gostarem e aproveitarem esse tempo em que estão sozinhos. Tipo, os avós começam a pintar e de repente os miúdos já nem pedem, vó, senta aqui, vó, anda para aqui. Porque eles estão familiarizados com o termo de estarem sozinhos e, portanto, não vão exigir. Tal e qual como os miúdos que adormecem sozinhos, depois muitos deles vão para a casa dos avós e não pedem para os avós dormir com eles. Porque eles estão tão familiarizados com a cena de ir para a cama sozinhos que não há necessidade de pedir a ninguém. Portanto, esta é a primeira parte. Portanto, e mais uma vez, começa sempre em casa. Começa sempre em casa. Mesmo que os avós sejam aqueles que, anda cá e faz isto. Aliás, há muitos relatos de, ele comigo não faz birra nenhuma. Claro, tu fazes todas as vontades e estás sempre com ele. Portanto, obviamente, ele não vai contigo fazer nada, não é? Mas tudo bem. Se nós entendermos que eles passam muito tempo com os avós, mas os avós também acabam por... primeiro, ter receptividade a nós e entender aquilo que nós estamos a pedir. Mas há muitos avós que contrariam aquilo que nós fazemos. E eles dão atenção aos netos, está tudo bem. Agora, a primeira vez que os avós digam, eu estou tão cansada, filha, nós vamos dizer, sabes porque é que estás cansada? Porque andaste todo o dia atrás de um miúdo de 2 anos ou 3 anos e não era suposto, nem era preciso. Não é necessário sequer. Não é? E, portanto, fazer ver também, entender, fazer com que os avós entendam isto também, é maravilhoso, é maravilhoso. Agora,
Para o caso de pais que nos veem agora e dizem, Carolina, isso é tudo muito bonito, mas os meus pais são mesmo muito teimosos e eles vão sempre estar a fazer companhia e não vão... Tudo bem, são 2 semanas, é um mês. E o resto dos 300 dias que tu tens pela frente, tu enquanto mãe, enquanto pai. Não é? Então, pode acontecer o que for com eles, com os avós, mas pensa o que é que tu podes fazer para melhorar a situação, mais do que estar a apontar o dedo aos avós. É muito isto, sem dúvida. E para concluir, eu pedia-te algumas dicas para preparar as férias com as crianças. Se há algumas dicas-chave, para quem ainda não foi de férias, para quem já foi, mas para as próximas férias, já, exatamente. Mas para quem sai, não é? Para quem sai, e aqui falamos, lá está, das férias, de mudar de sítio, não é? Mudar de zona. Sim, exatamente. Há muitos pais que ficam com muito medo. Aliás, eu posso dizer, Joana, que ontem nós estivemos com uma mãe que tinha, pela primeira vez, vai passar férias sozinha com o filho. O filho tinha 2 anos e meio. E foi muito interessante, porque nós, entretanto, falámos e ela disse, pois, nós agora estamos aqui 3 dias, depois vamos 2 dias para aqui. Então ela diz, nós somos daqui de perto, de 1 hora daqui, mas resolvemos fazer férias perto, porque eu queria perceber como é que isto ia funcionar, como é que ele se ia dar. E depois ela foi dizendo, olhem, quero-vos aconselhar, tivemos agora num sítio aqui perto, fica aqui a 20 minutos, é espetacular, e o hotel era muito bom para crianças. E aqui também é muito bom para crianças. E o próximo que nós vamos, olhem, tem um parque, ok? Era tudo para crianças. E eu perguntei, a uma dada altura, e tu? Como é que tu gostas de passar as tuas férias? E ela disse, eu gosto muito de viajar. E eu disse, boa, mas viajar quê? Eu gosto de viajar de ir para fora. Gosto de viajar de ir para fora, mas também estou com um bocadinho de medo, não sei como é que vai ser com ele no avião. E aquilo que eu sinto é que as famílias se enchem de medos. Primeiro, passamos um ano inteiro em modo automático e não trabalhar nada na família, ok? Fins de semana muito duros, tudo muito difícil, crianças que não dormem, crianças que não comem, crianças que fazem birras para tudo e para nada, crianças que nós não conseguimos levar ao restaurante, crianças que nós não conseguimos ter um fim de semana de paz com eles, crianças que não conseguem brincar sozinhos, crianças que não conseguem estudar sozinhos, crianças que não fazem nada sozinhos, crianças que não se vestem sozinhos, para sair de casa é um tormento. Então, nós vivemos isto ao longo de 355 dias e depois nos 15 dias de férias nós queremos estar relaxados a achar que vai correr tudo bem. Primeira das coisas, se querem ter umas férias felizes, um fim de semana feliz e uma vida feliz, tem que se trabalhar a vida, não é as férias. Porque às páginas tantas eu tenho famílias que não investem em terapias familiares, não investem na nossa terapia familiar porque vão de férias. Okay. Eu quero que as famílias vão todas de férias. Mas do que é que vale tu ires gastar aquele dinheiro porque precisas de férias e fazes o check nas férias de verão? Quando tu vais de férias e mais valia que não tivesse ido, ou quando vais de férias vais e só te apetece voltar de férias outra vez, mas agora sem miúdos. Não. Então, eu creio que a primeira dica para ter umas férias boas é investir nos outros 360 dias. Ok? Esta é a primeira coisa. Que é como é que eu posso melhorar para depois ir de férias e saber que vai correr tudo bem. Depois, famílias que já investem na sua família e realmente têm uma vida muito porreira com os miúdos e as coisas correm muito em harmonia. Dicas preciosas e concretas. Não tenham medo. Vai correr tudo bem. Confiem neles, confiem no vosso trabalho. As crianças, escrevam isto, as crianças adaptam-se muito bem aos horários, às refeições, às mudanças. Os pais é que estão cheios de medo. Quando os pais estão com medo disto, os pais fazem disparates. Porque já partem com a emoção do medo, já vai correr mal. Está bem? Portanto, é preciso criar leveza e dizer vai correr tudo bem, descomplicar, descontrair, está tudo certo. Ok? Se não come sopa, se não dorme tão bem, se vai dormir com o irmão, se acorda ao irmão, não metam esses macacos na cabeça. Deixem fluir, deixem acontecer, vão sempre focados naquilo que é a solução. Depois, a importância de nos preocuparmos em que, se nós levamos uma criança com 1 ano, 2 anos, ela vai precisar de fazer cestas. Cestas ou cesta, mas vai precisar. Pode compensar saíres da praia ao meio-dia,
almoçares, colocares para dormir e saíres às 3 ou às 4 da tarde. Isso garante que tu tenhas uma manhã boa, depois um descanso e depois garante que tu tenhas a tarde e a noite boa. Uma criança que dorme, e registra isto, é muito importante. Quanto mais a criança dormir, mais bem disposta vai estar, melhor vai dormir. Quanto menos uma criança dormir, menos ela vai querer dormir. Tá bem? Vai ficar muito mais excitada, muito mais ansiosa, muito mais agitada e vai ter mais dificuldades em cair no sono. Em termos de rotinas e tudo o resto, faz o que tem que ser feito. Ou seja, cria condições. Vamos imaginar que tu hoje vais passar o dia fora. Se vais passar o dia fora, ela não vai dormir na cama, obviamente. Está tudo bem, mas arranja condições no carrinho, percebe que são horas de descansar, são 11 horas, é hora da sesta. Vou-lhe dar o leitinho, a sopa, ou o que for, e vou pô-la no carrinho, vou-lhe pôr o dodô, o que for que ela tenha, a xuxinha, e dormir. Está bem? E são horas de dormir. Não dormiu. Não dormiu, tudo bem. Daqui a uns tempos vou tentar outra vez. Mas não te enerves, não te passes da cabeça, porque isso não vai ajudar. O teu marido, a tua companheira, os teus filhos, ninguém que está contigo. Só se vai tornar as férias mais difíceis. Está bem? Depois, em relação à sopa, ou seja o que for, é importante que, a sopa, não tem sopa. Relaxa, ok? Não tem sopa agora, tem sopa a seguir. Se não, vai ao supermercado, compra sopa. Ou leva congelada, está bem? Nós fazemos muito isso. Antes, nas vésperas de ir, se nós soubermos que vamos para um sítio, se nós soubermos que vamos para um sítio que tem congelador, por exemplo, levamos as sopas congeladas, deixamos lá, depois vamos retirando, por exemplo. Ou seja, vai-te facilitando. Outra coisa que eu quero dizer em relação aos lanches, as pessoas têm a tendência a achar que os pacotes é que são lanches práticos. Não há coisa mais prática que é a fruta. As bananas são práticas, os pêssegos são práticos, o melão partido aos bocados é prático, mas a maçã é prática, a pera é prática, ok? É só agarrar, leva a lavar de casa, é só roer, está bem? Pronto. Depois, em relação, na praia, procura usufruir da praia ou da piscina, procura usufruir daquilo que são as tuas férias. Lembra-te sempre que isto são as tuas férias, são pagas com o teu dinheiro. Os teus filhos qualquer dia vão fazer as férias deles, pagas com o dinheiro deles, e eles fazem o que eles quiserem. Mas agora, as férias são tuas e para ti. Tu é que tens férias de trabalho. Eles têm 2 meses e meio de férias, não é? Eles vão para a piscina, eles vão para a praia durante esse período. Portanto, eles fazem férias dentro daquilo que é os seus próprios trabalhos. Tu não, ok? Portanto, é o teu momento, é o vosso momento em casal também. Procura utilizar as férias para te reconectar, não só contigo, mas com o teu parceiro. Toquem-se, conversem, procurem-se, ajudem-se, trabalhem em equipa e leiam as vossas cenas, levem a vossa revista, levem o vosso livro. Vocês não têm que passar a vida na praia a fazer castelos na areia, nem a fazer nada só daquilo que os vossos filhos querem. Não permitam que os filhos mandem naquilo que é o vosso tempo, as vossas férias, o vosso amor em casal, seja aquilo que for, está bem? Tem muita graça quando eles fazem isto, mas torna a vossa vida muito pouco engraçada. Portanto, Joana, já vai aqui uma bela de uma lista. Não, isso vai uma bela de uma lista, é verdade. Acho que agora já ninguém tem motivos para não aproveitar as férias e relaxar. Para serem felizes em família. Exatamente. É ser feliz em família. É toda a gente respeitar o seu espaço e estarem realmente a viver cada um a sua cena. Os putos gostam de quê? Gostam de ir para a água, gostam de andar nas ondas a rebolar, gostam de brincar na areia. Eu pessoalmente não gosto, já tive o meu tempo em que rebolei na areia, vinha com o biquíni cheio de areia, não é? Aqui o forro do meio aqui, não é? Da cuequinha do biquíni cheio de areia. Já passei por isso, já fui essa pessoa que andava nas boias e andava divertidíssima a brincar com isso, a apanhar conchinhas. Eu já não sou essa, eu já cresci. E é isto que nós queremos também que os miúdos façam, é que acompanhem e cada um com as suas fases. Portanto, cada um nas suas. Eu agora sou a que sento e leio, sou a que sento e namoro. Eles ainda não estão nessa fase, estão noutra, portanto. Exato, é respeitar e cada um fazer aquilo que quer fazer. É isso mesmo. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada mesmo. E já sabe, no fundo é aproveitar sem medos, não é? Deixar os medos de lado e aproveitar. É isso mesmo. E vemos no próximo episódio. Obrigada, está combinada. Vamos trazer em princípio uma surpresa no próximo episódio. É verdade, é verdade. Não vamos dizer nada, mas vai valer muito a pena com certeza. Obrigada, Carolina. Joana. Obrigada a todos. Obrigada mesmo. E boas férias. Tudo de bom.
Boas férias, Boas é férias. verdade. E aproveite. Sim, sim, é isso mesmo. Obrigada, Joaninha. Um beijinho grande, querida.